Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O quinto melhor podcast do mundo na área de ciências da Terra, segundo o Good Pods. Hoje, a gente está aqui com o nosso garoto propaganda, que semana passada estava com suspeita de dengue, mas era uma virose, ainda bem, está aqui recuperado. Vamos recuperar a nossa audiência, né, Gustavão? Porque semana passada nós batemos quase na lona, as pessoas não queriam mais saber do podcast. Não, sem Rubens a gente não... Cadê o Rubens? Cadê o Rubens? Ou seja, sem ele o negócio não funciona. Então, dentro dessa perspectiva, uma boa noite para vocês. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Tudo certo. Foi a semana inteira hashtag Volta Rubens, né? Então, exato. Subir essa campanha aí. Não teve trend topic no Twitter, nada de Olimpíada, nada disso. Não. Foi Volta Rubens. Eleição na Venezuela, nada. Era Volta Rubens. Vocês pediram, o homem está aí. Voltou. Tá aí. A gente trocar uma ideia conduzindo episódios sobre arborização e mudanças climáticas. É muito dentro da linha do que a gente falou na semana passada sobre datasets complexos que mostram realidades complexas. O Rubens vai conduzir esse processo porque é uma palestra que ele fez e a gente vai dar uns pitacos aqui na área de geotecnologias e, com isso, a gente espera retomar a nossa audiência em mais de 50 países e sem trend topics do tipo Volta, Rubens. Rubens, já voltou. Que bom que você voltou. Tudo bom, querido? Como é que você está? Opa, tudo jóia, né? Bom tá de volta, né? Realmente foi um susto, né? Mas, assim, graças a Deus, foi realmente só uma virose. E, assim, vamos retomando aqui a conversa mesmo, né? Pena que realmente não pude participar do episódio passado, né? Que foi muito bacana, né? Mas, assim, vamos conversar, assim, vocês vão ver que hoje, nessa conversa sobre arborização, vai dar para a gente fazer algumas linhas. E não é pitaco, não, né? São contribuições densas, né? Não esperaria nada menos dos dois aí, sabe? Né? Mas, assim, isso é uma conversa, foi super bacana, na verdade, né? Lá do perfil que a gente compartilha, né? Acabou que gerou uma possibilidade de um convite, né? De uma frente, né? Pela arborização que existe na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, dando contexto, né? Depois de toda aquela polêmica com o Stock Car, né? Com a derrubada das árvores, né? Acabou-se vindo, vamos dizer assim, a relevância, né, de elaboração de um plano de arborização. Né? E foi contratada uma firma, né, particular, né, para fazer esse plano, né, claro, entendeu, com um estudo técnico muito embasado da prefeitura, e a Câmara de Vereadores começou, então, um debate, né, muito no sentido, me chamaram assim, Rubens, vamos conversar um pouco sobre arborização, mas a gente queria outras perspectivas, algumas inovações, questões sobre mudanças climáticas, né? Muita coisa que, de repente, quando a gente viu o seu perfil, estava lá. E aí eu falei, bom, então vamos nessa, né? E aí, realmente, a gente foi primeiro, foi muito bacana a troca, né? Com o pessoal lá da Câmara de Vereadores e com as lideranças que estão lá em Belo Horizonte, né? Você vê que realmente eles estão muito engajados, né? E eu espero que esse material sirva também, entendeu? Para ajudar um pouco, entendeu? Na elaboração do plano. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Mas, assim... Eu vi a sua apresentação e me chamou muita atenção, tanto que a gente resolveu colocar como o episódio de hoje, mas eu vi que você começa tratando sobre a diferença entre mitigação e adaptação. Então, eu acho que é legal a gente começar com esses dois conceitos, que você tratasse disso, para a gente começar a elaborar melhor essa ideia de como a arborização e as mudanças climáticas podem efetivamente ocorrer. Isso é muito interessante. Na verdade, ficou muito claro para mim em um outro trabalho que eu desenvolvi aqui no Distrito Federal, que entrei como pesquisador colaborador de uma calculadora de carbono. Existem várias calculadoras, mas essa foi um trabalho muito bacana que foi desenvolvido pelo IPDF aqui, né? Ana Maria Aragão, que estava coordenando na época, e que, na verdade, ele é uma calculadora direcionada para o plano plurianual. É no sentido assim, por exemplo, tem um grande projeto rodoviarista e um projeto que, de repente, tem um contingente de reflorestamento, né? Então, como no PPP a gente
balança essas prioridades, né? E em cima disso, realmente, a gente começou a entrar um pouco na questão da mitigação, que para o IPCC e para mudanças climáticas, mitigação é exatamente o quê? É quanto a gente consegue, dentre outras coisas, né? Assim, é a diminuição do, né, do balanço de carbono, né, numa paisagem, né? E no caso da gente, né, no caso, quando a gente vai falar sobre o planejamento da paisagem, né, são realmente a capacidade daquela paisagem funcionar como sumidor de carbono, né? Perfeito. Já quando você vai falar de adaptação, né, a adaptação aqui, a grosso modo, são os serviços ecossistêmicos, né, que de repente, entendeu, podem ser utilizados, né, para fazer, diminuir, mitigar, entendeu, fazer frente aos impactos das mudanças climáticas, né. E nesse caso, os ecossistemas, soluções baseadas na natureza, né, infraestrutura verde, são temas muito importantes, né, realmente, para a gente começar a pensar em como a gente vai fazer essas adaptações, né. Mas aí, né, uma coisa que veio à tona quando a gente estava conversando sobre isso, né, é exatamente o quê? Que um conceito que é muito bacana, ao invés da gente falar só sobre a arborização em si, né, é realmente trazer a arborização para o conceito de florestas urbanas, porque se a gente vai mitigar e adaptar ao longo do território, tem que ter uma visão, né, mais integral, né? E o que é floresta urbana? Se vocês me permitem fazer uma razoada aqui, né? É o conjunto de toda a quantidade de árvore, de vegetação arbórea que existe em uma cidade, né? Que está em terreno baldio, entendeu? Que está no interior dos lotes, que está nos espaços públicos, na beira de rios, né? Que foi nascida, que nasceu naturalmente, ou que foi objeto de reflorestamento, intervenções paisagísticas, os remanescentes de vegetação nativa dentro da cidade, né? E, sobretudo, também ela circundante, nas franjas. Então, isso faz com que uma visão mais integral, que a gente comece a entender a arborização, né, sobre uma estrutura, né, vamos dizer, uma visão estrutural, né, se essa, aí a gente vai lá para a ecologia da paisagem, né, se essa arborização está em conectores, né, está constituindo manchas, ou então trampolins ecológicos, né, e no sentido funcional, né, que aí então a gente vai começar a falar então sobre essa capacidade da arborização, essas manchas, essas estruturas, né, promoverem serviços ecossistêmicos capazes de adaptar a minha cidade, né? Perfeito. Então, mais ou menos em cima dessa perspectiva. E E é tem um muito... aspecto que eu queria chamar a atenção, dentro desse aspecto da floresta urbana, a necessidade da alta resolução se faz necessária, né? A necessidade se faz necessária é uma redundância horrível, perdão, mas a necessidade de alta resolução é muito grande. E com relação a isso, eu tive há 2 semanas atrás, quando eu voltei do Acre, no dia que eu cheguei do Acre, eu tive uma reunião com a diretora sênior de florestas da Planet, né? E também com a Flávia Mendes, que esteve aqui comigo e com o Gustavo no podcast, que também trabalha no setor de florestas e Land Use, Land Cover da Planet. E a gente conversou muito sobre os datasets, né, o Forest Carbon Diligence que eles utilizam, e principalmente a questão do novo produto que eles estão desenvolvendo de um dataset de biomassa acima do solo com 3 metros de resolução. Então, eles estão saindo de algo em 30 metros, em que você tem uma compreensão de como uma área de 900 metros quadrados funciona, para chegar a um dado em que você vai conseguir, dependendo do contexto, identificar as árvores. É claro que não com a precisão que a gente tem quando a gente usa drone, mas são datasets que envolvem não só a informação ótica, mas também os dados SAR e os dados LiDAR. Então, eu vejo que para uma análise de contexto de áreas de florestas urbanas, esse tipo de dado vai dar um salto qualitativo muito grande. Muito grande. É uma coisa... Está, né? A questão de que a gente sempre estuda, né, e enfoca na parte teórica de você entender qual é a escala de aplicação do seu trabalho, né? Então, se a gente pensar, se você pegar, sei lá, todas as manchas urbanas do país, né, e fazer uma análise de sobreposição, quanto por cento isso representa da área total do país, né? Vai ser muito pouco.
Então você precisa de um nível de detalhamento maior, né? Não é a Uhum. mesma coisa você estar estudando um maciço florestal, enfim, áreas de plantio, de cultivo, né? Que geralmente são bem maiores e mais homogêneas também, né? A questão da heterogeneidade em termos de textura, né? Enfim, de aspecto mesmo físico ali do seu alvo vai mudar completamente dentro do ambiente urbano. O ambiente urbano geralmente, né, ele é um pouquinho, ele é menor, né, em comparação com os outros, e ele é mais complexo em termos de feições. Você tem muito Diverso, né? espaço. Isso, a variância é muito grande, né? Você tem num espacinho ali de 30 metros, 20 metros, você tem, né, uma quantidade muito grande de feições. E aí isso, né, a questão dos dados de alta resolução ajuda bastante, né, nessa interpretação. E só para fechar aqui, eu peguei esse gancho para falar sobre a questão das diferentes interpretações que você tem de produtos de sensoriamento remoto para essas aplicações, né? Na apresentação do Rubens, tem um transecto ali, né, numa imagem de CO2 flux, onde você consegue identificar esses perfis, né? Então, E veja a CO2 quantidade. foi hiperespectral, Gustavo. Exato. Sim, o ICO2, isso, desculpa. Que o CO2 flux é com multispectral. E O você. ICO2, só um detalhe, o ICO2 ele foi desenvolvido para dados hiperespectrais. Ele foi Uhum. ajustado para dados multiespectrais por mim quando eu trouxe o modelo para o Brasil e comecei a validá-lo. Mas ele originalmente ele foi pensado para os dados Everest. E aquele perfil é da tese do Rubens, é da tese de Sim. doutorado do Rubens, né? Então, eu quero você ver a quantidade de conhecimentos agregados, né? É o sensoramento remoto, é a parte de perfil que a gente aprende lá em topografia e geomorfologia, mas que serve para a gente identificar esses picos e vales, né, de concentração de dióxido de carbono. Então, isso é muito interessante, ressalta essa coisa multidisciplinar, né, que é a nossa atuação. Não, e aí, Gustavo, você fala muito da questão da multiscalaridade, mas a gente vê realmente como pode, né? Porque realmente, assim, eu entendo realmente a importância da gente ter, já polemizando, né? Mas assim, da gente ter realmente o pixel de 3 metros, né? Mas assim, muitas vezes eu falo assim, você se fixa no detalhe, mas pede realmente um indício, né? A paisagem, né? Tem o Walter Ginsburg, né, que é um morfologista, ele fala assim, muitas vezes a gente tem que fazer uma pesquisa, né, mais ampla, né, e às vezes é nessa pesquisa ampla que vem naquele detalhe, entendeu, que vai te levar a aprofundar na direção correta. Então, olha só que interessante. Iniciou-se, e só isso foi da metade do podcast, mas iniciou-se a conversa, né, em cima de um transexo, né, numa imagem Imperium, né, que eu comecei a trabalhar com o Gustavo. Gustavo era meu orientador, Gustavo Batista, professor, era meu orientador, né, e aí a gente fez essa análise de CO2, né, de quantidade de dióxido de carbono na coluna atmosférica. Então, realmente, no Parque Nacional, né, que corta, né, você via naturalmente o que a gente chama de vales de CO2, né, ou seja, pouquíssima concentração. E quando chegava numa mancha urbana, pegando várias cidades, né, do Distrito Federal, você tinha o que a gente chama de domos de CO2, né, Gustavo? Só que aí, qual é o detalhe? Né? O que não está lá, né? Que é interessante, muitas vezes. Ou seja, é justamente assim, no meio dessas áreas urbanas, você começa a ver grandes vales onde as concentrações de dióxido de carbono praticamente desaparecem em níveis, inclusive, mais ínfimos, entendeu, do que no Parque Nacional. Então, para quem está realmente planejando a paisagem, o que se observa? Então, tem uma determinada concentração de vegetação aqui no meio dessa área urbana, né? E essa vegetação é uma coisa assim, para o senso comum, a gente sabe, a árvore sequestra carbono. Não, gente, praticamente zero, é muito eficiente, né? Ou seja, por isso que a gente usa o termo sumidouro de carbono. Aí você começa a pensar, bom, então se eu tenho isso aqui, deixa eu olhar lá o que tem ali, né? Aí quando você vai lá olhar, mesmo por um Landsat, entendeu, 30 por 30 e tudo, você começa já a identificar umas manchas nos corredores. Está um pouco psiquilado, quebrado, mas você começa a ver isso. Então você já começa a entender que são trechos de floresta urbana que estão ali no meio e que aquilo ali está funcionando como um sumidor de carbono no meio da minha cidade. Acaba virando uma ilha de excelência, né, em termos de serviços ecossistêmicos. Uma área de referência, tá Isso. certo? E aí, Isso. na hora que você vai planejar, em vez de eu ficar pensando assim, porque todo mundo pensa assim, vou planejar, então
na hora que você vai planejar, por exemplo, a extensão da minha infraestrutura verde, das minhas soluções baseadas na natureza, o meu fluxo de biodiversidade, porque a biodiversidade ela pode fluir para dentro da cidade também, gerando novos polinizadores, né? Eu vou começar por onde? A partir daí, observando o quê? A conexão dessas áreas de excelência dentro da escala regional, de repente lá com o Parque Nacional. Então você começa a ter essa interescalabilidade, né? Sabe? Né? E aí, perfeito, para matar a pau, aí então você vai então para o pixel de 3 metros, né, com todas as diferenças e nuances que ele pode dar em termos de projeto, né? Mas olha que louco, né? É uma coisa que começou num dado lá hiperespectral que já me deu um indício correto e a percepção de que aquilo aí está funcionando, né? Então, realmente, a gente vê que essa análise ela tem que ocorrer nessas 3 escalas. E tem uma coisa mais revolucionária. A revolucionária é ótimo, né? Mas disruptiva, né? Mas o que é mais incrível, né, nisso tudo, porque, por exemplo, quando a gente estava conversando lá na elaboração da calculadora de carbono, a gente veio justamente falando sobre a importância das florestas urbanas, porque, assim, é consenso assim, quando você vai falar de mitigação, a minha unidade de conservação ali já mitiga 20% da minha demanda. Né? Já estou lá. E está lá e está tudo bem, né? E, na verdade, quando você começa a ver esses sumidouros nessa ótica das florestas urbanas, né, nessa malha, entrando no meio urbano, você começa a trazer a mitigação para dentro da cidade. Né? E se eu estou trazendo a mitigação para dentro da cidade, então quer dizer o seguinte, que essa vegetação... Bom, uma coisa é essa vegetação promovendo serviço ecossistêmico na unidade de conservação. Agora, se ela está dentro da cidade, ela está promovendo serviço ecossistêmico na cidade. Então, a minha adaptação tem que começar a partir dali. Você está entendendo como é que é? Então, efetivamente, aquele dado de sensoriamento remoto, entendeu? Né, aquele dado duro, na verdade, ele começa a se transformar em uma estratégia de planejamento. Conseguem perceber como é que é? Aí eu acho brilhante. E com fatos, dados. E aí, sem o achômetro, entendeu? Muitas vezes que eu falo que muitas vezes, né, assim, o urbanista, ele tende a ser muito, como é que eu vou dizer assim, ao contrário, me fugiu a palavra, empírico, né? Sabe? Então você realmente consegue... Talvez não só ele, sabe? É uma coisa... Até porque a maioria do nosso lado, assim, não tem uma tendência a enxergar a coisa lá na outra ponta, sabe? Quando é formulada a política e tal, igual você está falando. A gente costuma enxergar muito dado pelo dado, o processo pelo processo, sabe? É tudo preto ou branco, né? Então, assim, é legal trazer essa visão, né, de que a gente, igual eu sempre falo, né, a gente atua em todas as frentes e todas as etapas do processo. E você conseguir enxergar esse todo é muito importante para que as coisas deem certo, né? Não é só a gente propor, fazer uma análise e entender quais são os domos de carbono, quais são os vales, né? É chegar lá até o final, até você delimitar corredores e tal, essas coisas todas, e implementar isso, e depois monitorar, né? Acho que é importante a gente ter essa visão do processo como um todo, não só de uma parte. E aí é muito essencial, muito interessante isso, porque quando você começa a ter essa visão estrutural, né, aí você pensa assim, beleza, então primeira coisa, então eu tenho uma área de referência, né, ou seja, qual a configuração dessa vegetação, qual a densidade de biomassa que eu tenho que está gerando esse efeito, né, então você começa a ter alguns parâmetros, inclusive, para rever os manejos paisagísticos dentro da sua cidade. Né, de acordo, claro, entendeu, com o seu clima, entendeu, né, com a sua região, né, cada uma, assim, por exemplo, um CO2 fluxo aqui no Cerrado, a gente sabe que ele não chegou nem perto de 1, né, na época da seca, né, então, assim, você vai entendendo, né, assim, mais ou menos, assim, as áreas de referência, né, que você adota, né, elas possibilitam você ter uma certa regionalização, né, dos seus resultados, né. Sim. Mas e aí, para expandir, aí falando um pouquinho sobre o post que eu fiz, inclusive hoje, né, que a gente soltou, né, eu gosto muito do Constanza, né, que foi uma das pessoas que ajudou a cunhar o termo serviço ecossistêmico. Ele fala que eu tenho, para ter serviço ecossistêmico, eu tenho que ter energia solar, né, ou seja, tem que ter a fotossíntese, né. Ele fala sobre água, né, assim. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma ideia, por exemplo, da minha rede hidrográfica, porque facilita, né, eu fazer isso, né? Inclusive, aí a gente começa a chamar atenção para os córregos que estão enterrados, entendeu? Que têm um potencial grande na sua renaturalização.
que inclusive é uma das estratégias, entendeu, que estão existindo em Belo Horizonte, o aproveitamento do Rio Arrudas, né, entendeu, como corredor, como área de se revitalizada e recuperada, né? Aí a gente tem também a questão da presença do carbono e do ciclo de nutrientes, para então gerar uma boa biomassa, e essa biomassa então ser reintroduzida no solo, né? Então fecha o fluxo de carbono e tudo começa a acontecer, né? A mágica da história. E tem um exemplo muito prático, né? Que realmente aconteceu, que hoje em dia está dando muito o que falar, que é o exemplo de Medellín, né? Não sei se vocês chegaram a ver, né? Sim, sim. E que Medellín, ela, vamos dizer assim, em 2016, fez um plano diretor, né? E previu nesse plano diretor 30 corredores, né? Que dessem um morro, né? Provavelmente, né, com nascentes, entendeu? Que já desciam, eram favelas, né? Entendeu? Que foram reabilitados, né? Mas esses corredores, eles descem o morro, né? Até encontrar com o rio Medellín, no fundo do Vale de Aburrá, né? E aí, o que aconteceu, né? Justamente quando a gente estava na época entrando, foi ano passado, começaram as grandes ondas de calor, né? Estava até numa das reportagens que eu chamei a atenção na apresentação. Medellín estava 2 a 3 graus centígrados abaixo da temperatura normal que ela teria. Exato. Bom, Medellín é uma cidade extremamente interessante em termos de utilização de serviços públicos, né? Eu estive lá em 2014, no evento da CELPER, o evento internacional da CELPER, que é a Sociedade de Especialistas Latino-Americanos de Sensoriamento Remoto. Eles promovem, inclusive esse ano vai ser em Belém, no final do ano, junto com um evento do I3E, e eles fazem esses eventos internacionais, e eu estive no de Medellín. E me chamou muita atenção porque todos os serviços públicos são integrados. Então, é muito comum que você tenha os diversos serviços acontecendo e sendo gerenciados de forma integrada para que não haja desperdício, superposição, retrabalho, né? Ou seja, ao invés de um órgão estar fazendo um estudo e outro órgão fazendo um estudo semelhante, eles unem esforços nesse sentido. O serviço público de transporte é algo extremamente interessante e me chamou muita atenção porque você tem uma sala de música, né? Uma área grande, é um prédio que você tinha, eu fui visitar e tinha lá uma orquestra ensaiando, uma orquestra completa, até uma sala com um piano e uma pessoa cantando, ou seja, salas menores para ensaio, isso é público, você vai lá, agenda um horário e utiliza o recurso, e em frente um museu de ciência cheio, repleto de meninos, de crianças em idade escolar, os meninos com muitos deles uniformizados, ou seja, atividades de colégio, e com uma série de vivências que são muito lúdicas na questão da ciência. Então, por exemplo, tem uma sala que simula um terremoto. Você entra nesse quarto, ela é inclinada, e ela começa a vibrar, eles vão mudando a intensidade. Eu vi, por exemplo, toda a parte tectônica de placas usando um pó de borracha e esteiras para fazer o acúmulo e como seriam os dobramentos a partir do encontro de placas, sabe? Muito nas zonas de subducção, muito, muito legal, né? E depois, quando eu vi as postagens do Rubens a respeito dessa questão dos períodos, né? dos momentos lá das ondas de calor, né? Foram 9 só no Brasil o ano passado, e como o Medellín estava melhor, né, Rubens, a respeito dessa questão da temperatura, do conforto técnico. E foi muito interessante, assim, por exemplo, eu dou uma matéria na pós-graduação na PUC, né? É uma pós-graduação em arquitetura da paisagem, né? Na PUC Minas. E tem uma matéria que a gente chama de planejamento urbano e paisagem. E a gente distribui, conforme a composição da turma, alguns planos diretores para serem estudados, né? E Medellín a gente sempre dá Medellín, né? Assim, realmente assim, porque realmente desde antes de ter essa divulgação desse resultado, o plano de Medellín já chamava atenção. E um dos pontos, entendeu, que eles começaram é exatamente o que? Eles começaram pela parte mais difícil, que era exatamente fazer esses corredores verdes descendo o morro, porque eram favelas, né? São 30 corredores, entendeu? 30 morros aproximadamente descendo. E eles fizeram questão, entendeu, de traçar esses corredores verdes. Claro que na hora que o corredor verde ele chega, claro, com estratégia de reabilitação em volta dele, né? Tá certo? No sentido que a população se afeiçoe um pouco. Mas uma coisa que chama atenção
que aí voltando a essa questão realmente da intensidade fotossintética e de rever esses modelos paisagísticos que normalmente a gente pratica, que são corredores com uma intensa biomassa, sabe? Justamente, entendeu? Para essa biomassa concentrada gerar, então, essa adaptação às mudanças climáticas que, de fato, está acontecendo lá, que é o arrefecimento geral da temperatura da cidade, né? Fazendo frente, entendeu? Uma onda de calor que pega normalmente, que é um efeito que está acontecendo na América do Sul inteira. Então, a gente vê que realmente funciona, entendeu? Como estratégia. Sabe? E topograficamente, a cidade seria muito desfavorável, porque Medellín é um vale. Medellín está dentro de um vale. Você tem montanha de um lado, você tem montanha do outro. Essas comunas você acessa muitas vezes por teleférico. Então, o serviço de transporte, você pega um ônibus, você sai na estação de metrô, você entra no metrô com o mesmo bilhete, você chega na estação de teleférico, você sobe as comunas com o bilhete e você troca, se você for, por exemplo, a um parque para conhecer a biodiversidade no topo da montanha, né? E tem uma área que preserva o que seria uma cidade, uma vila inicial da cidade, né? E muito próxima ao aeroporto local, porque tem um aeroporto ali regional, e tem um aeroporto internacional fora da cidade. Inclusive, se não me falha a memória, ela falha com muita frequência, mas foi nesse aeroporto em que morreu Carlos Gardel, num acidente. Se não me falha a memória, eu vou verificar aqui, né? E um pouco antes, na descida, aí sim, aquele problema do falecimento da equipe, né, da Chapecoense, que ocorreu também, porque é um local, é uma depressão, bordeada, né, de montanhas e muito arborizadas, essas montanhas na parte superior muito arborizadas, mas toda a parte urbana passando por esse processo, né? Em 2014, esse plano ainda não tinha sido implementado, mas você já via uma série de movimentações que mostravam uma inteligência no planejamento urbano diferente do que a gente observa. Uma capacidade de governança, né? Uma capacidade de governança capaz de mudar, porque foi uma grande reestruturação. Né? Isso realmente isso a gente observa. E aí, muito interessante, aí a gente chamando a atenção, aí tá, arborização. Então, quer dizer, então, que esses corredores, a vegetação, quando tratada de uma determinada forma, ela consegue, então, fazer essas adaptações, né? E que adaptações seriam essas? A grosso modo, a gente pode falar, por exemplo, da diminuição de temperaturas, né? Que é o combate à luz de calor, o aumento da drenagem, né? Natural dos solos, né? A gente pode falar, por exemplo, da resistência às secas, né? Tem toda uma série de coisas que vão acontecendo. Mas por que isso acontece? Né? Aí, assim, isso é uma outra parte, entendeu, que acabou entrando, porque eu fiz o meu mestrado em Belo Horizonte. Né? Eu fui analisar 3 trechos de florestas urbanas ali. Né? E analisei a Praça Raul Soares, que é uma área mais impactada, é uma praça, uma rótula, né? Com paisagismo neoclássico, bem aquela praça jardinada, gramada, né? Que a gente tanto pratica, né? Já fui para o Parque das Mangabeiras, né, que aí realmente tem trechos de floresta nativa, preservada. Eu quis analisar justamente essa floresta com a tal da serrapilheira, né, como é que ela funciona, né? E também peguei, então, o Parque Municipal Américo René Gianetti, que pelo paisagismo inglês ele tem áreas que eram parecidas com o Parque das Mangabeiras, e também tem inserções de paisagismo neoclássico que remete à Praça Raul Soares. Então, o Parque Américo René Gianetti ficava ali mais ou menos no meio. Era o esperado, né? E eu fiz, Gustavo, semelhante mais ou menos ao que a gente estava conversando lá na Amazônia, 3 parcelas, né, de 10 por 25, né, ao longo de vários pontos, e fiz as análises e coletei o carbono, né, fiz a medida, né, do diâmetro na base do peito, a quantidade de biomassa. Altura do peito, né? Altura do peito. Entrava com uma professora minha muito querida, que ela falava assim para mim, botava perneira. Por que perneira? O arquiteto aqui, né? Porque tem cobra. Tem cobra? Então tá. Aí fechava aquela capoeira assim, agora entra ali e mede. Mas eu não dou lá dentro, dá sim, me jogava assim no meio do negócio. Aí quando eu vi... Se vira. Vira. Não, perneira é fundamental. Deixa eu só abrir aqui um comentário, porque eu falei que a minha memória é falha, mas ela até que está boa. Carlos Gardel morreu no dia 24 de junho de 1935, em Medellín, Colômbia,
quando o avião em que viajava se chocou com outro no momento da decolagem, ainda na pista do aeroporto. E é o aeroporto dentro da cidade, na Depressão. Hoje existe o aeroporto fora. Esse dentro da cidade funciona para voos regionais. É como, por exemplo, o aeroporto da Pampulha, aqueles aeroportos menores, a gente está falando de Belo Horizonte, mas foi justamente ali em Medellín que Carlos Gardel morreu nesse acidente de avião. Então, minha memória não está tão ruim assim, ainda bem, ainda me lembro das coisas e posso afirmar aqui. Então, retoma aí, Rubens. Não, beleza. Não, mas é o que acontece, no final das contas, né? Porque a ideia toda era entender realmente como é que aquilo ali funcionava, né? Então, assim, eu tenho meu lado raiz também, né? Então, meti o pé na enxada, entendeu? Fazia as amostras de solo, 3 amostras por ponto, que a gente tinha conversado, né? E tudo. Aí depois peguei todas essas amostras, né? Eu colhi biomassa, né? De serrapilheira, todas as questões. Graças a Deus, a professora Maria Rita Scott Musi me ofereceu o laboratório de recuperação de área degradada dela, então tive um material bom para trabalhar, né? Para desidratar a biomassa, todas as coisas, né? Porque a ideia era entender como é que aquilo ali estava funcionando, né? Que hoje eu sei, por exemplo, no sensoriamento remoto, como é que funciona, né? Mas assim, eu sei que funciona por quê? Porque tem um negócio que está acontecendo ali, né? E aí que eu peguei essas amostras, mandei para um espectrômetro de massa no exterior. Eu vou até ler aqui os indicadores, né, que eu peguei, só para vocês terem uma ideia, né? Foram 2 variáveis, né? Por exemplo, eu peguei a biomassa de carbono aérea arbórea, a biomassa herbácea arbustiva, a biomassa em serrapilheira, o número de árvores, né? E no solo, eu fiz análise de carbono isotópico 13. Esse é um indicador muito interessante, que eu consigo saber se já houve manejo florestal naquela área, né? Olha que legal. Exatamente. Isso é muito interessante para você estabelecer, por exemplo, estratégias, né? Porque, por exemplo, uma área que um dia já foi, né? Vamos dizer, um rio que foi aterrado, né? De certa forma, esse carbono ainda está lá, né? Vamos dizer assim, ele ainda existe. Ela é uma área mais propensa, vamos dizer assim, para você traçar, de repente, um corredor, né? É um grande sumidouro, né? Ele é um grande sumidouro. Exatamente, né? Então ele está lá. Mesmo que esteja tudo gramado, essa coisa toda, você consegue saber se já houve algum manejo florestal ali, né? Que legal. Nitrogênio isotópico 13, percentual de carbono, percentual de nitrogênio. A relação carbono-nitrogênio que me dá se aquela área tem uma estabilidade, né? Ou seja, quanto mais próximo de um, né, vamos dizer assim, mais estável é a área. E, gente, sobretudo o seguinte, carbono em ácido... Estável em que sentido, Rubens? Estabilidade em que sentido? Só para nossa estabilidade biológica, né? Sabe? Índices muito altos nessa relação carbono-nitrogênio, né? Vão indicar esse estágio de degradação da área, certo? Então, eu queria fazer uma sugestão. A gente já extrapolou o nosso... Eu já sei qual é. Eu queria sugerir um segundo episódio, uma parte 2, para a gente continuar falando disso. Só Belo Horizonte? Eu ia falar a mesma coisa. Vocês topam? Bora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aquele gostinho de quero mais, para a gente manter em torno de 30 minutos aqui, já estamos com 35. É, porque a gente já falou bastante coisa bacana. Não, tem toda uma coisa que o Rubens manja pra caramba da questão da risosfera, né, que a gente tem que falar também. E aí a gente já coloca isso para o próximo episódio para o pessoal. No próximo episódio a gente começa com Belo Horizonte e risosfera, com essa história do rebatimento do que está por baixo do satélite, né? Maravilha. Perfeito, perfeito. Então já fica a dica, próxima semana, parte 2, arborização e mudanças climáticas, episódio 239. É isso. Estamos caminhando aí para o final dessa 6ª temporada, hein? Daqui a pouco a gente chega aí no 250 e a gente tem que mudar todo o layout. A gente deixa até o episódio 300, isso a gente define também, né? Tá bem legal. Bom, eu queria, então, já deixar esse spoiler aí, a gente grava, então, depois a segunda parte desse tema, arborização e mudanças climáticas, com essa vivência do Rubens, e a gente dando os pitacos aqui, porque a gente está dando pitaco mesmo. Ainda bem que está de volta. Muito bem cientificamente fundadas. Maravilha. Queridos, fiquem bem, se cuidem. A nossa audiência também, se cuidem. Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom. Um abraço, pessoal, até mais. Tudo de bom. Um abraço, até a próxima, pessoal. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.